Meus amigos, hoje é um dia de prato cheio em termos de teoria da conspiração. Algo muito escabroso está vindo ao ar, algo que começou em 2023, mas agora parece não tem mais como segurar. A mídia alternativa, por exemplo, está dando com destaque mais um padrão perturbador que pode ser resumido como teoria da conspiração. Mas aí é preciso lembrar o seguinte: teoria da conspiração, quando transformada num produto de comunicação, tem necessariamente um par chamado padrão perturbador. É mais ou menos o seguinte: imaginem que vários depoentes de um crime ou de um escândalo comecem ou passassem a desaparecer assim do nada, ou por morte natural, ou por envolvimento em brigas ocasionais, ou então simplesmente sumissem, desaparecessem. É claro que os investigadores veriam ali uma teoria conspiratória por causa de um padrão perturbador. Como explicar, por exemplo, que 5 depoentes de um crime contra um grande grupo, por exemplo, desaparecessem no período de um ano e não conseguissem depor? É claro que muitos, suando frio e soltando, desapertando o colarinho da gravata, ou colarinho da camisa, perdão, diriam: acidentes acontecem, são coincidências, mas é muito difícil explicar. Bem, isso está acontecendo na área científica lá nos Estados Unidos. Acreditem, há um padrão perturbador que agora não pode mais ser escondido de mortes e desaparecimentos de cientistas de áreas muito importantes dentro dos Estados Unidos, que envolvem até mesmo a NASA, que está aí de volta com um novo projeto para voltar à Lua. E o projeto tem até um nome muito simbólico. O primeiro chamava-se Apollo, dos anos 60, e este de agora, a retomada da ida do homem para a Lua, chama-se Ártemis, a irmã gêmea de Apolo, segundo a mitologia grega. Bem, isso tem a ver com o padrão perturbador? Perguntarão muitos. Não se sabe, mas sabe-se que muita gente ligada a várias esferas de pesquisa que se dão no espaço, ou de empresas que se envolvem nessas pesquisas através de aeronaves que voam muito alto, estão simplesmente ou morrendo em tiroteios absurdos, ou desaparecendo depois de uma caminhada. Vejam só, o Natural News publicou hoje, dia 14-1, a seguinte matéria, uma matéria perturbadora, aliás, mostrando exatamente isso, um padrão perturbador, assinada por Edson Reed. O título da matéria: cientistas americanos de alto perfil foram dados como mortos ou desaparecidos num período de 3 anos. Vou ler um pedacinho para que vocês percebam que existe muita coisa envolvida nesses desaparecimentos. Vários pesquisadores e administradores americanos proeminentes, diz a matéria, foram dados como mortos ou desaparecidos desde 2023, de acordo com fontes de inteligência dos Estados Unidos citadas por vários meios de comunicação. Essas fontes escreveram uma série de incidentes como formando um padrão perturbador. E claro, então, temos que lembrar que sempre que há um padrão perturbador, existe uma teoria da conspiração por trás, já sabemos disso. E isso se resume no seguinte comentário, ou no seguinte resumo: queima de arquivos. Bem, voltando ao texto, diz Edson Reed que os casos abrangem vários estados americanos e envolvem cientistas que trabalham em áreas como pesquisa do câncer, tecnologia nuclear, astrofísica e energia de fusão. O incidente mais recente conhecido ocorreu em março deste ano, quando o corpo do cientista de pesquisa do câncer, Jason Thomas, foi descoberto num lago em Massachusetts. Vários dos casos envolvem mortes violentas. O astrofísico Carl Gilmer foi morto a tiros na varanda de sua casa na Califórnia. E aí se pergunta
como que um astrofísico que tem um posto elevado, que tem um salário elevadíssimo, que vive certamente entre seus pares de cargos elevados, é morto a tiros à varanda de sua casa? É uma pergunta interessante, apesar de óbvia. Mas sem mais, o físico Nuno Loureiro, que trabalhava em pesquisas inovadoras sobre energia de fusão, também foi morto a tiros, coincidentemente, em Massachusetts, em dezembro do ano passado. Outros casos são categorizados como desaparecimentos inexplicáveis. O general aposentado da Força Aérea, William McCasland, que estava ligado ao programa nuclear dos Estados Unidos, desapareceu em fevereiro deste ano. Ele foi visto pela última vez em sua residência no Texas. 2 funcionários do laboratório Los Alamos, Anthony Chaves e Melissa Cássias, também foram dados como desaparecidos no verão do ano passado, isso depois de saírem a pé de suas casas no Novo México. Aliás, sobre esses 2 casos, há uma matéria também importante em outro site, dizendo o quanto isso instigou, está causando até uma comoção entre aqueles que conheciam os cientistas, porque eram pessoas altamente equilibradas, pessoas que normalmente não saem por aí para uma caminhada e simplesmente desaparecem. Vários dos indivíduos tinham ligações com profissionais de agências militares ou espaciais, diz o texto. Antes do seu desaparecimento, McCasland liderava o laboratório de pesquisa da Força Aérea, que financiava tecnologias aeroespaciais sensíveis para a defesa nacional. Ele supervisionou o financiamento de um projeto de motor a jato no laboratório de propulsão da ninguém mais, ninguém menos do que NASA. Grömer trabalhou nos telescópios orbitais NELWISE e NELS Surveyor, que são usados pelos militares americanos para rastrear satélites estrangeiros e lançamento de mísseis, isso de acordo com relatos da própria NASA. 2 outros cientistas do JPL da NASA, Frank Malin e Michael Hicks, também morreram, isso em 2023. E não foi alegado crime nessas 2 mortes e nenhuma causa de morte foi divulgada publicamente. Bem, se você chegou até aqui com tantos nomes importantes desaparecendo, sumindo ou simplesmente morrendo, sendo morto, assassinado a tiros, e não ficou com pelo menos uma pulga atrás da orelha, bem, provavelmente aí nenhuma teoria da conspiração seria capaz de perturbá-lo. Mas penso que a maioria, ao chegar nesse ponto, já está dizendo ou supondo que existe aí um grande esquema de queima de arquivos, porque essas pessoas tão importantes que custam tanto para um governo ou para um país, quando chegam no topo, deixaram, portanto, uma lacuna aberta muito grande, porque essas pessoas estão desaparecendo, se não por saberem demais. Essa é uma das possibilidades dessa nova teoria da conspiração. O que eles sabem que não podem revelar, ou o que eles sabem que não deveriam saber. Essa é a pergunta que os teóricos da conspiração estão fazendo nesse momento. Bem, aqui o texto do Natural News diz o seguinte: os desaparecimentos de Chaves e Cássias, ambos funcionários do governo da NASA, foram notados pelas circunstâncias incomuns. As autoridades disseram que ambos saíram de suas casas a pé, deixando para trás seus carros, carteiras, chaves e telefones. Agora, vejam que interessante. Outra matéria, essa assinada por Steve Watson, da Modernity News, diz o seguinte: um empreiteiro nuclear com autorização de segurança máxima desapareceu no Novo México. Um empreiteiro nuclear com status de segurança máxima não é qualquer pessoa, muito menos uma pessoa desequilibrada.
Bem, a matéria diz: mais um alto funcionário terceirizado do governo com conhecimento profundo do programa de armas nucleares dos Estados Unidos desapareceu sem deixar rastros, tornando-se o 10º indivíduo ligado a segredos americanos a morrer ou desaparecer em circunstâncias suspeitas recentemente. Trata-se de Steven Garcia, de 48 anos, que saiu de sua casa em Albuquerque, Novo México, em 28 de agosto de 2025, portando apenas uma arma de fogo e nunca mais voltou. Ele deixou para trás seu celular, chaves, carteira e carro, e desde então nunca mais foi visto. Saiu apenas com sua arma de fogo. Uma fonte anônima ligada ao caso, ou próxima deste caso, disse ao Daily Mail que Garcia trabalhava como contratado do governo no Complexo de Segurança Nacional de Kansas City, em Albuquerque, capital do Novo México. Albuquerque aqui é curioso, porque é a cidade que foi palco da talvez a série mais principal produzida por Hollywood, Breaking Bad. Ela se passa em Albuquerque. Bem, o local, diz a matéria, fabrica mais de 80% de todos os componentes não nucleares do arsenal nuclear americano. E aí, então, temos essa curiosidade. O que aconteceu com esse senhor que saiu simplesmente portando uma arma? Ele possuía, supostamente, uma autorização de segurança máxima num cargo de altíssimo nível, supervisionando todos os ativos. Dezenas, talvez centenas de milhões de dólares em equipamentos e ativos, alguns dos quais não são classificados, outros seriam, disse a fonte ligada ao caso. Ela foi categórica em afirmar que Garcia não demonstrava sinais de angústia, era uma pessoa muito estável, e acrescentou que a possibilidade de Garcia ser alvo de espiões estrangeiros também faz algum sentido. Bem, a matéria diz que este último desaparecimento se encaixa num padrão alarmante. Olha o padrão alarmante aí de novo. 4 funcionários com ligações com tecnologia nuclear ou de foguetes desapareceram de maneira idêntica, saindo a pé de suas casas no Novo México com poucos pertences. Todos estão ligados por instalações comuns, KCNSC, Laboratório Nacional de Los Alamos, é o LANL, e a Base Aérea de Kirtland, todos também ligados à NASA. E aí, para terminar, a matéria diz que os casos estão diretamente ligados ao general aposentado da Força Aérea, William Neil Casland, que também desapareceu em circunstâncias semelhantes em fevereiro deste ano. Uma fonte explicou: toda essa missão é executada na base aérea de Kirtland, grande parte dela, incluindo tecnologia e propulsão da tecnologia que eles usam, é toda construída em Albuquerque, Novo México. Portanto, McCasland certamente conhecia e frequentava essas instalações de alto nível. E a lista já incluía, então, a pesquisadora do JPL da NASA, funcionária de Los Alamos e especialista em tecnologia de fusão e defesa contra asteroides com aplicações militares diretas. E agora, então, o número de integrantes que desapareceram ou foram mortos, enfim, que já não estão mais entre nós, é 10. Mostrando, claro, aí um padrão alarmante. Bem, então a teoria da conspiração aqui, nesse caso, ela é muito farta, porque podemos dizer, instintivamente até, que pode ser queima de arquivos, porque viram demais, ou porque viram o que não deveriam, ou então por não concordarem com algumas das exigências dessas grandes agências terceirizadas, mas que trabalham diretamente com o governo e com a NASA. É possível? Isso só saberemos no decorrer do período, mas as investigações são fortes. Outra teoria da conspiração diz o seguinte: está tudo direcionado para uma nova conquista da Lua.
Mas aí pode ser que esses cientistas que trabalham, que podem eventualmente estar trabalhando nesse sentido, ou nessa outra missão, a missão Artemis, ainda que de forma indireta, poderiam ter, digamos, obstáculos, eles próprios, para suas próprias consciências, como ou algo possível, ou então uma grande farsa, mas, enfim, sendo possível, seria necessário dizer que a primeira operação teria sido uma grande farsa, a Operação Apolo. São cogitações, são, por enquanto, só especulações, mas é o que também pode ser colocado aí na conta desses desaparecimentos. Alguns cientistas sabem algo que não pode vir a público, como, por exemplo, a Operação Apolo foi uma grande farsa, ou então que existem já bases na Lua, bases americanas operando lá há muito tempo, e agora então teriam, digamos, um upgrade, algo que fizesse dessas instalações lunares um ponto de partida para outras conquistas. Claro, tudo isso ainda muito nebuloso, no terreno da especulação, dentro da grande área da teoria da conspiração. Mas o que fica aqui de objetivo é o seguinte: está muito estranho o desaparecimento de 10 cientistas de ponta que custaram muito para os Estados Unidos desaparecerem assim, um saindo pela rua de arma na mão e nunca mais ser visto, e outros morrendo a tiros, fuzilados. Muito estranho mesmo. Claro que nós teremos mais informação, como disse, ao longo deste ano, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, estão se desenrolando muito rapidamente. Mas, por enquanto, então, fica aqui essa percepção de que há algo muito estranho acontecendo nos Estados Unidos no que diz respeito a cientistas de ponta, que pesquisam, inclusive, coisas como o câncer. Deixe aqui os seus comentários, eu quero saber o que você acha dessa questão. Pode ser que você tenha outras informações, então deixe aqui nos seus comentários se tiver novas informações sobre esse caso. Nós vamos ficar de olho, acompanhando isso que está acontecendo, para eventualmente, ainda este ano, falar com um pouco mais de propriedade o que de fato tirou a vida dessas pessoas, o que de fato está por trás desses padrões perturbadores. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.